aí, pessoal, como vocês estão? Hoje a gente vai começar a série das segundas parciais online de Química de 2020, tá? As parciais, pessoal, elas incluem tudo que vai desde a unidade 6, onde a gente estuda os gases ideais, até a unidade 10, que a gente estuda os ácidos e as bases. Ela vai desde a semana 8 até a semana 12, assim, mais ou menos, no cronograma da UPA, beleza? Agora, a gente vai responder um exercício de gases ideais. Então, vamos lá. Fala assim, ó. Um recipiente com tapa móvel contém uma mescla gasosa formada por massas iguais de metano, CH4, e nitrógeno, N2, em certas condições de pressão e temperatura. Se agrega certa quantidade de gás oxígeno a pressão e temperaturas constantes. A resposta correta é: selecione uma. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é organizar ela. Então, vamos lá. A gente vai desenhar agora um recipiente com tapa móvel. Com tapa móvel, pessoal, ele quer dizer que o volume é variável, tá? Então, vamos colocar aqui que tapa móvel, o volume varia. Porque o que ele quer dizer com isso? Porque se eu agregar ou se eu tirar uma certa quantidade de gás, a gente vai ter uma variação no volume desse recipiente, tá? É isso que ele quer dizer com tapa móvel. Quando ele fala que ele quer um volume constante, ele fala tapa rígida, tá? Só pra gente fazer essa diferenciação aqui. Então, continuando, ele fala que contém uma mescla gasosa, tá? Então, uma mistura de gases formada por massas iguais de metano. Então, aqui dentro já tem metano, CH4, e nitrogênio, né? E nitrógeno gasoso, em certas condições de pressão e temperatura. Aí ele fala assim, que se agrega, então ele está agregando uma certa quantidade de gás oxigênio a pressão e temperatura constantes. Isso é bem importante. Então, peraí, vamos voltar um pouquinho. Ele fala que é formado por massas iguais. Então, a massa de CH4 e a massa de N2 é igual. É isso que ele fala aqui. Então, beleza. Quando a gente está falando de gases ideais, pessoal, a gente está falando de uma existência em que um gás, ele não altera, tá? Ele não interage com outro gás. É como se cada um dos gases, ele existissem sem que o outro estivesse ali, tá? Independente do gás estar ali ou não. Então, quando a gente está falando dos gases ideais, a gente está querendo dizer isso, certo? Então, vamos lá. Vamos ler o item A. O item A fala assim: as frações molares do metano e do nitrogênio não variam. Tá, o que é fração molar? Fração molar, gente, é a relação que eu tenho da quantidade de mol do gás A pela quantidade de mols total, tá? Então, eu vou colocar aqui assim, ó, A. Fração molar, ele tá falando que a fração molar do metano, CH4, e a fração molar do nitrogênio gasoso não variam, tá? Fração molar, como eu falei, é a quantidade de mols que eu tenho do gás, no caso aqui CH4, sobre a quantidade de mols total. Mesma coisa para o nitrogênio, quantidade de mols do gás, no caso aqui é o nitrogênio, sobre a quantidade de mols que eu tenho total. Então, vamos observar, primeiro, que aqui é uma situação 1, onde eu tenho só CH4 e N2. E aqui é uma situação 2, onde foi agregado oxigênio. Na situação 1, o número de mols total é a soma do número de mols dos gases. Por exemplo, aqui é o número de mol do CH4, que é o metano, e o número de mol do nitrogênio gasoso, certo? Na situação 2, o número de mols total já é a quantidade de mols de CH4 que se manteve, mais a quantidade de mols de N2, mais a quantidade de mols agora do oxigênio que entrou. Então, percebam que a quantidade de mols total antes era só de CH4 e nitrogênio, e que depois a quantidade de mols total ficou com a CH4, do nitrogênio e do oxigênio. Isso significa, pessoal, que aumentou a quantidade de mols total, a quantidade de matéria, certo? Que tem dos gases dentro desse recipiente. Então, antes eu tinha CH4 e N2. Agora eu tenho CH4, N2 e oxigênio. Então, a quantidade de mol aumentou. Então, a gente tem que considerar aqui que a quantidade de mol aumenta. A quantidade de CH4 se mantém constante, porque eu não tirei e eu nem coloquei CH4.
Então, a quantidade de mol de CH4 continua o mesmo, igual para a quantidade de mol do N2. Se mantém constante, se mantém o mesmo, porque eu nem tirei e eu nem coloquei N2. O que a gente colocou foi oxigênio, por isso que a quantidade de mols total aumenta. Se a quantidade de mols total aumenta e a gente tem uma constante aqui e a gente tem uma igualdade, isso aqui, que é a fração molar, ela está inversamente proporcional à quantidade de mols total. Então, se eu aumentei a quantidade de mols total aqui nesse recipiente, agregando oxigênio, isso significa que eu vou diminuir a fração molar dos gases. Significa que a relação de gases que tem de CH4 para a quantidade de mols total, a fração molar vai diminuir. Por quê? Porque eu aumentei a quantidade de mols total, certo? Adicionando NO, adicionando oxigênio gasoso. Então, quando o item fala assim, as frações molares de metano e nitrogênio gasoso não variam, isso aqui está falso, porque na realidade varia. As frações molares de metano e de nitrogênio diminuem, certo? Porque então as frações molares diminuem porque a gente tem um aumento do número de mols totais, certo? Agora vamos para o item B. Item B. O item B fala assim: a densidade de nitrogênio aumenta. Gente, quando eu estou falando de densidade de uma substância, a gente está falando da massa dessa substância pelo volume dela. E quando a gente também está falando de gases ideais, a gente sempre está falando do PV igual a nRT. Então, a gente sempre vai ter que usar essas fórmulas. Então, a gente vai ter que usar a densidade. Ele está perguntando assim: a densidade de nitrogênio aumenta? É isso que ele está perguntando. Então, densidade de nitrogênio é igual a massa de nitrogênio sobre o volume de nitrogênio. Gente, o volume de nitrogênio é igual volume de nitrogênio é igual ao volume do recipiente. Por quê? Porque um gás ocupa o valor total do recipiente. Então, qualquer gás que tiver aqui, ele vai ocupar o volume do recipiente inteiro, porque o gás ele vai ocupar o espaço, o maior espaço possível que ele vai ter do recipiente. Então, a quantidade de volume, o volume de nitrogênio vai ser igual ao volume do recipiente, tá? Até aí tudo bem. A massa de nitrogênio vai estar constante, porque não vai mudar a massa, porque eu nem tirei e eu nem coloquei nitrogênio. Ele se mantém constante, tá? Então, se a gente olhar em PV igual a nRT, que é a lei dos gases ideais, a gente vai ter que a gente tem uma temperatura constante, ó. Ele falou no enunciado que a gente tem uma temperatura constante. Ele falou no enunciado que a gente tem uma pressão constante. O R, gente, já é uma constante, que é a constante universal dos gases. Então, isso aqui também é constante. Então, a gente vai ter que comparar o volume com a quantidade de mols total. A quantidade de mols total que a gente viu aumenta, certo? Por quê? Porque eu adicionei oxigênio. E se a gente tem constantes desse lado e a gente tem uma igualdade aqui, a gente tem que o volume é diretamente proporcional ao número de mols. Então, se eu aumentei o número de mols total, eu vou aumentar o volume também do recipiente. E o volume do recipiente é o mesmo volume do gás. Então, se eu aumento o volume do recipiente, que é o mesmo volume do gás, e eu tenho aqui uma constante, que é a massa, porque eu não tirei e nem coloquei nitrogênio, então a massa é constante, e aqui eu tenho uma igualdade, então a densidade ela é inversamente proporcional ao volume. Se eu aumentei o volume porque eu aumentei o número de mols, isso significa que a densidade, por ser inversamente proporcional, vai diminuir. Então, quando ele fala assim, a densidade de nitrogênio aumenta, isso aqui é falso. Porque, na realidade, a densidade de nitrogênio diminui, certo? Por quê? Porque o volume aumenta decorrente do número de mols que eu adicionei do oxigênio, tá? Agora a gente vai para o item C. O item C é bem parecido com o item B. Fala assim: a densidade de metano, CH4, diminui. Então, vamos fazer a mesma coisa para o metano. Densidade de metano, CH4, é a massa de metano sobre o volume de metano. Lembrando que o volume de metano é igual ao volume do recipiente. Por quê? Porque o metano é um gás e o gás ocupa
o maior espaço possível. Então, se a gente for colocar em PV igual a nRT, igual no caso de cima, a gente tem que temperatura constante, o R já é a constante universal dos gases, pressão já é constante, porque foi dito no enunciado, então eu relaciono o volume com números de mols. Se o número de mols aumentou, então o volume aumenta. Se o volume do recipiente aumenta, o volume do gás aumenta. E se o volume do gás aumenta, gente, eu tenho uma diminuição da densidade, porque eu tenho uma massa constante de CH4, porque eu nem tirei e nem coloquei CH4, certo? Então, se eu tenho uma diminuição na densidade de CH4, esse item é verdadeiro, porque ele fala assim, a densidade de metano diminui. Sim, verdadeiro, a densidade de metano diminui porque o volume aumenta. E o volume aumenta porque a gente está adicionando uma quantidade de mols nesse recipiente, certo? Então, é isso que quer dizer o item C. O item D fala assim, ó. A fração molar de metano não varia. Ela é bem parecida com a A, ó. A fração molar de metano e de nitrogênio não varia. A gente viu que isso era falso. Esse aqui também vai ser falso. Por quê? Porque a gente já viu que se a gente tem fração molar é a relação entre mols do gás, no caso aqui metano, divididos por número de mols total. Se o número de mols, se a quantidade de matéria aumentou, por que aumentou, gente? Porque aumentou mesmo, Vivi? Aumentou porque eu estou adicionando um gás, gente. Aí que eu tinha 2 gases no início, na situação 1. Na situação 2, eu tenho 3 gases. Então, eu aumentei a quantidade de matéria, a quantidade de mol dentro desse recipiente. Se eu aumentei a quantidade de mol, eu aumentei o número de mols total dentro desse recipiente. E se eu aumentei o número de mols total, eu vou diminuir a fração molar. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais, certo? Lembrando que a quantidade de mols de CH4 e a quantidade de mols de N2, eles são constantes, eles não vão variar, porque eu nem coloquei e nem tirei essa substância. Espero que tenha ficado claro para vocês, pessoal. Qualquer dúvida, questão, pergunta sobre esse exercício muito teórico de gases ideais, pode mandar aí nos comentários, tá?